O tema é o reino de Deus. Isto é o reino de Deus. Não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E para não ficar assim, vivendo o reino de Deus, eu coloquei esse considerando o que é mais importante. É o texto que está lá em Lucas, no capítulo 17, versículos 20 a 37. Nós vamos ler esse texto. Você pode abrir a sua Bíblia, ou nós acompanhamos aqui no telão. Diz assim, embora esteja um pouco pequeno, mas vamos lá. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Nós vivemos uma época já anunciada por Jesus, conforme nós vimos nesse texto, em que o homem tenta viver como se Deus não existisse. Muitos querem seguir sua trajetória de vida independentemente de Deus. Ou dizem não crer que Ele existe, ou dizem não sentir necessidade dEle, ou não o desejam em suas vidas por alguma razão. E quando o assunto é o reino de Deus, parece haver uma certa falta de entendimento, até entre os cristãos. Imagine então a dificuldade que os religiosos da época de Jesus e os primeiros discípulos tinham em compreender a mensagem de Cristo. É chegado o reino dos céus, está próximo o reino dos céus, foi o que anunciou João Batista. Quando virá o reino de Deus? Onde vão se dar esses acontecimentos, conforme ele descreveu? E nessa passagem Jesus estava indo para Jerusalém, fixo no seu propósito de morrer por nós. E ele deixa bem claro em suas respostas que não podemos ser indiferentes às coisas espirituais. Não podemos ser indiferentes ao juízo de Deus. Não podemos ser indiferentes à volta de Jesus, que é a nossa esperança. E chama a minha atenção quando Jesus fala: assim como foi nos dias de Noé, assim também será
nos dias do Filho do Homem. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E nós corremos o risco de andarmos tão distraídos com a vida, a ponto de invertermos as prioridades e até deixarmos Deus de fora dos nossos planos. Até 17 anos de idade, Deus estava bem longe dos meus planos, mas eu não estava dos dele. Eu achava que quando fosse velho, como meu avô, que ia todos os dias à igreja, eu também faria o mesmo. E portanto estaria tudo bem. E ele me encontrou. Ele me achou. Ele veio até mim. Num encontro como esse. Por isso que eu gosto dos acampamentos de carnaval. Porque há 26 anos atrás, eu era o que fazia bagunça, como muitos estão a fazer aí, não é? E o pessoal teve uma paciência comigo. Por isso eu tenho certeza que muitos que estão aqui nesses dias, na terça-feira, ali, vão passar pelas águas. Vão morrer para ressuscitar para uma nova vida. Para que daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, até que Jesus volte, eles estejam também contando as maravilhas que Ele fez. E que estejam anunciando por outros cantos deste planeta quem é esse Jesus, em quem nós que estamos aqui cremos. Por que será que Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló? Por que será? Ele também fez outra afirmação bem enfática. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Preservar a vida ou perdê-la para ser salvo? É a pergunta que eu faço aqui. Enquanto nós vamos conversando sobre esse texto, o que nós falarmos gira em torno dessa pergunta. Preservar a sua vida ou perdê-la? Alguém aqui está disposto a perder essa noite? Ou somos todos vencedores, triunfantes? A primeira pergunta vem dos fariseus. E os fariseus eram os judeus que se orgulhavam de cumprir a lei nos mínimos detalhes e se achavam superiores aos outros. Jesus falou que o fermento dos fariseus era a hipocrisia. Quando virá o reino de Deus? E os fariseus, esses judeus, conheciam as profecias em que Deus prometeu constituir seu rei em Sião. Está nos Salmos. Um rei sacerdote com domínio eterno. Eles conheciam também a interpretação que Daniel teve do sonho de Nabucodonosor, trazendo a promessa de que um dos reis do quarto reino, uma referência ao Império Romano, naquela época o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele subsistirá para sempre. Para esses judeus havia um Messias, um Salvador que viria, liderando um exército poderoso para libertar Israel do jugo do Império Romano. Eles queriam um general de guerra, e até hoje eles estão esperando esse Messias. E Jesus responde: não vem o reino de Deus com visível aparência. Porque o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é o prédio, por mais bonito que seja. O reino de Deus é o reinar de Cristo. É o governo dele sobre a nossa vida, sobre a nossa vontade, para que os propósitos dele se cumpram naquilo que ele tem reservado para cada um de nós.
E nós não devemos nos iludir com os que dizem que o reino está aqui, ou o reino está lá. O reino de Deus está dentro em vós. Assim como o Espírito Santo habita naqueles que creem em Jesus, não só como Salvador, mas como Senhor, como o dono, aquele que vem para dar as ordens, aquele que vem para colocar as coisas na sua devida ordem, aquele que vem para mandar, com toda a autoridade. Em outra tradução, o reino de Deus está no vosso meio, ou o reino de Deus está entre vós. Jesus deixa claro que a experiência de receber o rei é algo que ocorre no interior de cada um. E que o reino já havia chegado, estava bem ali na pessoa do rei. Por isso o reino não é algo material, físico, como a comida ou a bebida. Mas é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo que está em nós. Quando Pilatos perguntou, Jesus não negou a sua posição de rei, mas ele apresentou uma visão diferente daquela material. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Como rei, ele exerce autoridade total. Ele está sentado à direita do Pai. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele nós temos a remissão dos pecados. Nele nós temos a redenção. O seu reino já está estabelecido naqueles que creram. Provavelmente os fariseus não entenderam nada. Absolutamente nada. E aí, Jesus se volta para os discípulos. E a partir daqui, há uma preocupação de que aqueles que já tiveram um encontro com o rei e aguardam a sua volta, não sejam envolvidos pela situação moral e espiritual ao seu redor. Como acontecia na época do próprio Jesus, como aconteceu na época de Noé e também de Ló. De indiferença, de permissividade, de domínio do poder econômico, de relativização dos princípios e mandamentos da palavra, de apostasia, de negação da fé e do próprio Cristo. E Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. As pressões contra os discípulos serão tantas nesses últimos dias, que Jesus já previa que eles desejariam que ele já tivesse voltado. Por isso que ele fala que virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Aguardaremos ansiosamente, até diante do sofrimento, por não negarmos a esse Jesus, por permanecermos firmes ao Evangelho do Reino que recebemos. E apareceriam muitos falsos profetas, inclusive dizendo ser Jesus, até operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os eleitos. Mas os discípulos não deveriam se apressar. E nós também não devemos nos apressar. Fiquemos tranquilos. Não sigamos essas pessoas. Eu conheço alguns que recentemente encontrei em Portugal, que seguiram o falso pastor. Que estão duros hoje. Que estão frustrados. Desorientados. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Por isso Jesus reforça para que nós estejamos vigilantes, pois nós não sabemos
Em que dia vem o nosso Senhor? A hora em que nós não cuidarmos, então o Filho vem. É preciso vigilância, atenção. Voltará Jesus repentinamente. Todos os povos da terra se lamentarão e o verão vindo sobre as nuvens com muito poder e glória. E os anjos virão, tocarão as trombetas e os escolhidos de Deus serão reunidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. E essa vinda, Jesus falou que será como um relâmpago, fuzilando. E o relâmpago a gente vê. Depois ouvimos o som. E ele corta os céus. E a vinda de Jesus será visível para todos. E vai vir carregada também de muito poder e força. Uma vez eu estava no sítio da minha avó. E quando começava a chover, como choveu aqui, ela corria e colocava lençóis em todos os vidros e janelas. E certo dia, eu estava lá passando férias. Veio um raio, um relâmpago, e a descarga pela linha telefônica arrebentou o aparelho. Pum! Poder, força. Outra vez, e ela tinha razão de nos preocuparmos, atingiu aquele raio uma árvore, e os animais que estavam embaixo dela morreram todos. Tiveram que ser carneados depois, para comermos. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Importa. Presta atenção nessa palavra. Importou. Deus fez questão, por ser justo, para que a justiça fosse cumprida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo o que nele cresce não pereça, mas tivesse a vida eterna, para que todo o que crê tenha a vida eterna. Jesus é a manifestação da justiça de Deus para todos os que creem, porque todos pecamos, vimos isso hoje, carecemos da glória de Deus. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É o que está escrito em Romanos 3:23. A missão de Jesus era exatamente esta: sofrer, morrer, ressuscitar. Ele sabia que sem isso nós continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Sem isso seria o fracasso total de sua missão. Mas ele sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Vejam o que ocorreu na época de Noé. Bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. A sociedade era terrível, totalmente corrompida, distante de Deus. Isso começou com a corrupção das famílias. Os homens estavam a procurar as mulheres agora pela beleza física, pela sensualidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então ele se arrependeu de ter feito o homem na terra. Se entristeceu Deus, isso lhe pesou o coração. E nós vimos um texto hoje pela manhã, Mateus 15:19, que mostra que do coração é que procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, a maledicência. E essa terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Deus olhou. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra.
E o que ele faz? Ele decide acabar com tudo e começar de novo. E comunica a Noé que tinha resolvido dar cabo de toda a carne, para que o plano dele de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus se cumprisse. Noé achou graça diante de Deus. Está lá em Gênesis, no capítulo 6. Homem íntegro, justo, temente a Deus, andava com Deus como seu bisavô Enoque, que de tanto andar com o Senhor, como ensina o Bilão, uma hora Deus falou: hoje você vai jantar em casa e ficar por lá. E ele foi, e não voltou mais. Esse era o antepassado de Noé. E Noé foi instruído por Deus, estava pronto a ser utilizado como instrumento. E os filhos de Noé seguiram a instrução do pai. Mas as pessoas daquela época não ouviram a esse homem. Não demonstraram temor a Deus. E temer a Deus é levar Deus a sério. A gente se acostuma com a palavra, com os princípios. Sabemos de cor as indicações de Deus, mas muitas vezes não levamos a sério. Esse negócio de cobertura espiritual é para os fracos. Meu filho, quando ele não gosta ou não quer alguma coisa, ele fala assim: isso aí é para os fracos. Eu sei me virar, não preciso de ninguém me orientando. Noé recebeu orientação de Deus. Noé se submeteu às ordens do Senhor. Noé obedeceu e aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Junto com a sua família, ele fez exatamente como Deus o mandou. E uma arca que era mais longa que um campo de futebol e que carregava mais de 500 carros aí médios. Numa região a 700 quilômetros do mar, onde nunca havia chovido. Uma garoa só é que regava a terra. Ele teve fé, essa que agrada a Deus. A família de Noé foi chamada para realizar algo diferente, inacreditável. Através do seu exemplo, as pessoas tiveram a oportunidade de se arrependerem, mas não o fizeram. E Deus teve longanimidade. Desde o início, quando foram dadas as ordens, até o momento que a arca foi fechada pelo próprio Deus, passaram-se 120 anos. Quando Noé entrou na arca, o povo estava distraído. Diz lá em Mateus, no capítulo 24, não perceberam. E o mundo foi condenado. As pessoas estavam distraídas com suas vidas, com as coisas próprias dessa vida terrena. Comer, beber, trabalhar, comprar, ir ao mercado, se casar, fazer faculdade, conseguir um bom emprego, coisas boas. Não são erradas em si. Mas acontece que eles não levaram em consideração o que era mais importante e morreram. Queriam levar a sua vida sem Deus. Deus estava de fora dos planos deles. Morreram afogados. Não se salvaram. Enquanto eu li esse texto, eu me lembrei de uma passagem onde fica claro que Jesus percebe tudo de nós. Todas as nossas intenções, todas as nossas motivações. Não há como enganá-lo. No capítulo 7 de Lucas tem um homem chamado Simão, também um fariseu, que ofereceu um jantar a Jesus. Mas o hospedou com desprezo.
não lavou os pés de Cristo, não o beijou, nem o ungiu como profeta. E entrou naquela casa uma mulher pecadora, provavelmente uma prostituta, e ela foi julgada por esse fariseu. Mas lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, secou os pés de Jesus com os seus cabelos, beijou e derramou perfume. E aí Jesus conta uma parábola para aquele homem. Simão, um homem tinha 2 credores, um devia 50 denários e o outro 500 denários. Ambos foram perdoados. Qual desses homens que receberam o perdão, amará mais aquele homem que perdoou? E o Simão responde, certamente aquele que tinha uma dívida maior. E aí ele vira para aquela mulher e diz assim, perdoados lhe são os pecados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Muitos pecados, muito amor. Teve os seus pecados perdoados. Ela reconheceu as necessidades humanas de Jesus, o acolheu e se rendeu à sua autoridade. Simão estava distraído. Ele estava preocupado com o status. Estou recebendo na minha casa Jesus. Viu? Entre tantos lares, ele veio na minha casa. Só que desprezou Jesus. O problema é nós estarmos distraídos enquanto Deus está avisando. A sociedade se corrompe, se afasta cada vez mais de Deus. As pessoas estão buscando a maldade. Esses dias lá em Portugal, uma mãe envenenou os filhos. E depois comeu aquele bolo envenenado e morreu também. Outra mãe botou fogo na casa com as crianças lá. E elas morreram. Maldade. Se ligamos os telejornais, quase pinga sangue pela televisão. Não podemos andar distraídos, porque já temos as instruções de Deus. O resultado da obediência de Noé foi a salvação dele e de toda a sua casa. Ele se tornou herdeiro da justiça. Nós cantamos aqui, herdeiro. Noé se tornou herdeiro da justiça. Embora naquela época Cristo não tivesse ainda morrido nem ressuscitado, mas ele foi herdeiro. Pela fé, foi salvo. Hoje Deus não nos manda construir uma arca, mas crer em seu Filho Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, e ainda não tomou uma decisão por Jesus, faça isso essa noite. Nós não sabemos os nossos dias. Deus os tem contados. Há 10 anos eu estava a retornar para minha casa, depois de um dia de trabalho. Fui atropelado por um caminhão. Passei 6 meses numa maca hospitalar, com a bacia quebrada, com o osso sacro trincado, com problemas na bexiga, com a uretra rompida, teve que ser reconstruída. Deus teve misericórdia de mim. Eu estou no lucro. Dias atrás fiz anos, e todos que me abraçavam e se lembravam, eu não conseguia deixar também de recordar naquilo que Deus fez há 10 anos. E se aquele tivesse sido meu dia? Colocar nossa fé em prática, deixar que ela viva pela fé, deixar que Deus participe do nosso dia a dia antes de nós tomarmos as decisões.
Deus estando na nossa vida o tempo todo. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Ló era sobrinho de Abraão. O pai dele morreu antes da família sair de Ur dos Caldeus. E Ló acompanhou Abraão, o tio Abraão, nas suas jornadas. Ambos se tornaram ricos. Os rebanhos dos dois aumentaram de tal modo que foi preciso eles se separarem, porque os funcionários deles já estavam brigando entre si. E eles chegaram num acordo. E Abraão deixou Ló escolher primeiro. E ele escolheu a melhor terra. Foi na direção de Sodoma, na campina do Jordão. Abraão foi para a terra de Canaã. Ló viu terra fértil, boa para a criação dos seus rebanhos. Sodoma era uma cidade conhecida por sua imoralidade e maldade. O próprio Deus diz lá em Gênesis 13:13 que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Com o tempo, Ló acabou se mudando para essa cidade. E Abraão, a gente vê na palavra que sempre demonstrou uma preocupação com o seu parente, com o seu sobrinho, até uma responsabilidade de cuidar daquele menino, que agora já era um homem. E certa vez a cidade foi saqueada, e Ló foi levado preso. E Abraão precisou resgatá-lo, e juntou 318 valentes, 318 homens, e lá foram eles. Esse é o contexto dos 318 que vocês ouvem por aí. É isso que aconteceu. Foi o Abraão que convocou os 318 para que o Ló fosse resgatado. Alguns anos se passaram e Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Diz que o clamor dessas cidades se multiplicou e o pecado delas se agravou muito. E Deus conta a Abraão seu plano. Por que ele conta a Abraão? Porque Abraão tinha sido escolhido para ensinar seus filhos e sua casa depois dele a guardar os caminhos do Senhor, a praticar a justiça. Praticar a justiça e o juízo. Gênesis 18:19. Para que através de Abraão todas as famílias da terra fossem abençoadas. E Abraão então intercede pelos justos daquela cidade, sabendo que seu sobrinho estava lá. Senhor, destruirá o justo junto com o ímpio? Mas e se houverem 50 justos? Eu não destruo, Abraão. E se tiver 45? 5 menos 50? Também não. E 40? Também não. E 30? E 20? E 10? Também não. 4 escaparam daquela cidade. Uma ficou pelo meio do caminho. E as 2 filhas de Ló, depois, tiveram relações sexuais com seu pai. Deram vinho a ele. E o lugar de Ló na história é como pai das tribos nômades de Moabe e Amon, que se tornaram inimigos do povo de Israel, os descendentes de seu tio Abraão. A cidade foi destruída. Não havia 10 justos. Ló perdeu praticamente tudo. Os noivos de suas filhas não acreditaram nos anjos de Deus e ficaram na cidade condenada. A mulher de Ló, em desobediência à ordem que tinha recebido dos mensageiros de Deus, de não olhar para trás, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Por isso aqui Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que será que essa mulher olhou para trás? Porque tudo que ela possuía,
tudo que ela tinha lutado para conseguir durante toda a vida estava se tornando cinza. Os bens materiais e tudo mais em Sodoma chamaram mais a atenção dela do que o livramento que Deus estava proporcionando naquela hora. E ela olhou para trás. Nós teríamos feito diferente? Um dos que queriam seguir Jesus disse assim: Senhor, eu vou te seguir. Vou te seguir. Fica tranquilo, eu vou te seguir. Mas primeiro, deixa eu despedir dos que são lá de casa. E aí Jesus disse: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não é para o serviço só, é para o reino. E Jesus sugere essa mesma tendência de nos prendermos às coisas materiais quando ele fala de comprar, vender, plantar e construir. O problema não está em possuir, mas nas nossas prioridades. Será que tudo isso é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus? É mais importante do que nossa família? Como estão as nossas prioridades? Talvez você que veio ao acampamento tenha um álibi. Será? Abraão, o tio de Ló, estava lá nas colinas de Canaã com seu gado, centenas de empregados. Um homem rico. É uma questão do coração. Jesus falou sobre esse perigo de acumularmos bens e de amarmos o Senhor errado. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós temos que acumular tesouros no céu. Esses dias lá em Portugal, teve uma mulher que tirou férias do seu trabalho para nos emprestar o carro, enquanto não comprávamos a carrinha, a van. Mas eu perguntei para ela: e como que você vai ao mercado? Frio, chuva lá, vento. Fica tranquilo, eu dou um jeito. Porque ela queria colocar à nossa disposição aquilo que ela tinha de melhor. Ela queria servir a Deus. E nos ajudou tanto. O primeiro lugar é sempre de Jesus. Aquilo que temos recebido, que Ele tem colocado nas nossas mãos, nós devemos ser conscienciosos e generosos no emprego dos recursos. Fomos para Portugal agora. Alguns devem pensar assim: puxa, também gostaria que a igreja pagasse as passagens de toda a minha família para ir a Portugal. A igreja pagou a minha passagem e da minha esposa. Eu arquei com as passagens dos meus filhos, com todas as despesas em Portugal, todas, de alimentação, de transporte e outras, com alegria. Porque o que Deus tem colocado nas nossas mãos é para participarmos da obra, que não é nossa, mas é do Senhor Jesus. Espero não ter perdido o galardão para eu contar isso, né? Mas é para ensinar os irmãos. Quando Jesus voltar, não será possível, não vai dar tempo olhar para trás, ou buscar os bens que ficaram em casa, ou como diz a passagem, descer do piso superior para pegar o que está embaixo. Não vai dar tempo. E aí ele diz: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. A linguagem de hoje seria assim: a pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira.
Eu conheço uma missionária que deixou tudo aqui no Brasil para servir ao Senhor fora. E aí, Deus deu a ela um namorado que ela olha assim para ele, eu percebo que os olhos ficam... E uma moça da comunidade disse assim: puxa vida, mas ela já chegou e conseguiu namorado? Eu faz 30 e poucos anos que estou tentando e não consigo. Porque quando nós nos dispomos, o Senhor acrescenta. Ele não só abre as janelas dos céus financeiramente, mas Ele também nos concede bênçãos nas mais diferentes áreas da nossa vida. Eu não posso falar o nome dela, que depois na TV vai ficar identificado, né? Na gravação. Para nós, derrota, perda, morte são palavras que parecem não combinar com um cristão. Na visão de Jesus, morte é o começo de tudo. A morte é imprescindível, é fundamental. Quando Jesus reconhece que é chegada a hora de glorificar o Filho do Homem, lá no capítulo 12 de João, ele diz assim que em verdade vos digo que se o grão do trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. É preciso morrer. Sem sofrimento não há maturidade. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sem morte não pode haver ressurreição. Sem a morte do nosso eu, não há salvação. Não há como ser discípulo. Por isso muitos fogem quando o assunto é discipulado. Sem morte física não haverá ressurreição para a vida eterna. E morrer, outro texto nos mostra algumas expressões que nos ajudam a entender um pouco melhor isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar-se, sair do centro, não é negar certas coisas, mas é negar o seu próprio eu. É dizer não a si mesmo e sim a Cristo. É repudiar o seu ego. O que é o ego? É essa personalidade nossa que pensa, que sente, que planeja, que escolhe. É reconhecer a autoridade de Jesus. Tomar a cruz é comprometer-se, estar disposto a pagar o preço, a sofrer até se necessário. É colocar-se na mesma situação de um condenado em seu caminho para a execução. A atitude com relação ao nosso ego que temos que adotar, o nosso eu, é a crucificação diária. Renunciando à nossa vontade e renovando a nossa submissão incondicional a Jesus. É reino. Seguir Jesus, tê-lo como modelo, como alvo, filhos semelhantes a Cristo, para fazer o que Ele fez, para ver as coisas como Ele vê, entregar a Ele os nossos direitos. A expressão perder a vida aqui não significa a nossa existência física, nem tampouco a nossa alma, mas é o nosso eu. Abdicar do trono do nosso coração. O homem que se entrega a Cristo perde a si mesmo, pela submissão da sua vontade à vontade de Jesus. Não queira salvar a sua vida. Não se apegue às coisas daqui. Não queira preservar o seu eu. Não queira se livrar dos sofrimentos, dos trabalhos, das lutas. Por coisinhas pequenas, muitas vezes nós deixamos de ter o bem maior que alguém pode ter. Se você tentar salvar a sua vida
você vai perdê-la. Por isso, perca a sua vida, para que você ganhe a salvação. Não tenha medo da morte, porque ela nos faz achar a vida. Entregue-se, renda-se a Jesus. Solte-se daquilo que te prende nessa vida terrena. O que vai adiantar você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vocês repararam no filme que nós assistimos ontem? O que é que adianta ser bem-sucedido, mas não ter o privilégio de participar com sua esposa, com seus filhos, de estar na sua casa, de se colocar ao serviço do Senhor e até todos juntos servi-lo onde Ele quer. Quando Jesus disse que na sua volta 2 estarão na cama, um será tomado e o outro deixado, que 2 mulheres estarão moendo, uma será tomada e a outra deixada, que 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado, Ele deixa claro que independentemente de quanto 2 pessoas são próximas, íntimas e até da mesma família, não há garantia de que ambas venham a ter o mesmo destino eterno. A certeza da salvação deve estar no coração de cada um que se rende a Cristo. A rendição é pessoal. É decisão minha. É decisão sua. É decisão hoje. Para toda a eternidade. E os discípulos ficaram curiosos para saber quando é que tudo isso aconteceria. E Jesus termina a conversa dizendo: vai ser público. Todos saberão. Assim como os urubus sentem o cheiro da carniça e fazem voos ali, todos verão. Portanto, Jesus, o Rei, vive. Está entre nós. Está em nós. Está dentro de nós. E nós temos que colocá-lo em primeiro lugar. Comer e beber são coisas boas. Eu comi um camarão com... Não, camarão não. Um bacalhau. Camarão também eu comi. Mas um bacalhau com castanhas portuguesas. O Chan e a Lia participaram desse banquete. Meu Deus. Diz que o justo comerá o melhor da terra. Coisas boas, tão boas que pode-se ver, né? O resultado. Mas nós não podemos colocar essas coisas em primeiro lugar. Comprar, vender, plantar e edificar, importantes também. Mas não devem ser o centro. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas que diz ali o texto serão acrescentadas. O que comer, o que beber, o que vestir e onde morar. O que nós não podemos é deixar Deus de fora. Não é possível viver sem Deus. Ele quer reinar. Ele precisa participar das nossas decisões. Para fazer com que Cristo seja o Senhor, o dono, o Rei, nós temos que levar todas as áreas da nossa vida ao seu controle. E pode ser que Ele queira mudar os nossos planos, ou que os dele sejam diferentes dos nossos. Nós devemos nos abrir para as mudanças. Você está disposto? Quaisquer que sejam elas, precisamos estar prontos a obedecer. Deus precisa participar do nosso casamento, da nossa família, do nosso trabalho. Nem se diga então do nosso ministério, aquilo que não é nosso, que recebemos de Cristo. Jesus não nos chama a uma meia entrega, meia boca, confusa do nosso coração, mas sim a uma submissão
absoluta, vigorosa, completa. Assim como qualquer outra decisão, tudo o que nós fazemos tem que ser movido pela fé, de aceitar essa soberania dele sobre a nossa vida. Por isso, acorde para Jesus. Pode cutucar o teu irmão e falar isso para ele. Acorda para Jesus. Acorde para Jesus. Deixe de ser indiferente. Isso é com você. Deixe de ser indiferente. Sem Jesus nós não temos esperança alguma. Deus não pode continuar fora do nosso mundo, da minha vida, da sua vida. Pare de ficar distraído com o que não vale a pena. Jesus está às portas. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Saia daqui decidido essa noite. O que é que você quer? Preservar a vida ou quer perdê-la para ser salvo? Foi a pergunta que eu fiz no começo. E eu a refaço agora. Você quer preservar a sua vida ou você quer perder a sua vida para ser salvo? Para perder é preciso entregar tudo. Perdeu, playboy. Não é assim que os meninos falam? Não é? Quando o ladrão chega, perdeu. Mas o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Perder para ganhar o reino, que já está entre nós, que já está em nós, os que cremos. Amém. cmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.